Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mentalize ADM. Hoje nós vamos falar sobre o diagrama de Chikawa. Nesse vídeo nós iremos abordar o que é o diagrama de Chikawa e como ele surgiu, qual a sua aplicabilidade e como funciona na prática. Então, o que é o diagrama de Chikawa e de onde ele surgiu? Kaoru Chikawa foi um engenheiro japonês que dominou os princípios da qualidade e das teorias da administração, o que permitiu aprender rapidamente o funcionamento das ferramentas da época e aprimorar para o modelo japonês de gestão. A sua maior contribuição foi uma adaptação das teorias do Dr. Deming, criador do ciclo PDCA, falado anteriormente aqui no Mentalize ADM, em conjunto com as teorias do Dr. Juran. O resultado dessas combinações possibilitou o nascimento do diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito, diagrama da espinha de peixe, como também é conhecido. Foi criado em 1943 e aprimorado durante longos anos. Ele faz parte das principais ferramentas de gestão de qualidade dos dias de hoje. Novamente vou trazer para vocês a essência das ferramentas que nós estamos trabalhando aqui no Mentalize ADM. Então a mentalidade do diagrama de Chikawa é: as falhas são o combustível do sucesso. Qual sua aplicabilidade então? Onde que eu posso aplicar o diagrama de Chikawa? Assim como outras ferramentas que falamos aqui, ele não limita o porte empresarial a ser aplicado e nem a área de atuação, desde que você queira realizar o controle de qualidade mais eficiente. O diferencial do diagrama de Chikawa é que ele vem com um estudo base, que combinado com outras ferramentas, pode lhe trazer uma visão estratégica muito bem posicionada, no que se refere a tomadas de decisões para a solução de determinados problemas que acontecem no meio ambiente empresarial. O diagrama de Chikawa possibilita verificar não só a falha principal, mas também outros possíveis pontos de falha, e assim, antes que elas aconteçam, o gestor pode montar um plano de ação para combatê-las. O diagrama de Chikawa é dividido em 6 partes. A primeira seção delas são as máquinas. Nesta seção do diagrama de espinha de peixe, colocamos as informações que são pertinentes a este recurso em específico, o maquinário. Aqui, devemos apontar as possíveis falhas que podem ocasionar no andamento do processo, única e exclusivamente causada por elas. Aqui, não colocamos as falhas humanas que podem ocorrer. Um exemplo prático é uma máquina que é alimentada por uma corrente, que necessita manutenção mensal, para evitar que ela desregule. Porém, semanalmente os técnicos realizam a regulagem. Desta forma, deve ser estudado qual a necessidade da regulagem semanal, ou o que leva a esta necessidade, uma vez que o fabricante dá o prazo de 30 dias para a regulagem do produto em condições normais de uso. Agora vamos falar sobre os materiais. Aqui entramos em um universo mais extenso, desde a qualidade da matéria-prima, o portfólio de fornecedores, o tipo de armazenagem da matéria-prima, dentre outros fatores. Um exemplo que podemos utilizar, que está em conjunto com o exemplo anterior, é se os materiais utilizados pela determinada máquina que falamos possuem medidas milimétricas diferentes, o que necessita essa regulagem periódica dos técnicos e acaba atrasando a linha de produção. Espero que você tenha entendido até aqui o quão importante é você se atentar aos mínimos detalhes, pois eles realmente lhe darão uma nova percepção do seu negócio. Agora iremos entrar no detalhamento do que eu entendo ser o maior patrimônio de uma empresa, os colaboradores, que está no grupo, na seção mão de obra. Na mão de obra, devemos identificar os pontos de possíveis falhas, mas ainda não é hora de montar um plano de ação para combater isso. Você pode identificar, por exemplo, a necessidade de um treinamento dos colaboradores, seja para a utilização de uma máquina em específico, como, acreditem, por utilizar o EPI corretamente. Acreditem, o uso correto dos EPIs fazem total diferença no dia a dia de um colaborador. Por exemplo, uma luva desgastada de couro faz com que uma peça escorregue com mais facilidade do que uma luva nova. Um capacete de aba total previne que o colaborador não bata a nuca se ele escorregar no chão, do que um capacete que possui apenas aba frontal. Meio ambiente. O que você entende por meio ambiente empresarial? Aqui,
devemos colocar todos os fatores que influenciam no ambiente externo e interno da organização. Assim, detalhamos outros fatores que parecem não influenciar no processo. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio do exemplo que estamos dando e falar sobre a armazenagem de materiais. Por exemplo, uma certa chapa de ferro que fica no tempo, sol e chuva, sofre uma dilatação, o que ocasiona a mudança milimétrica na largura da peça. Ela faz com que os técnicos necessitem estar regulando aquela máquina que nós já viemos comentando. Veja como o meio ambiente empresarial, e nesse exemplo que nós demos sobre a peça em questão, ela está diretamente correlacionada com os materiais que falamos anteriormente. O método. Esta parte do diagrama, assim como as outras que estão atreladas, essa em especial possui uma certa influência na mão de obra. Na mão de obra, podemos destacar que os colaboradores não possuem treinamento, que executam as atividades com pressa, etc. Aqui, no método, podemos destacar que o colaborador possui a qualificação desejada, executa o processo com a qualidade necessária para que ele saia corretamente, porém o método de trabalho é ultrapassado. A forma como ele executa o processo necessita passar por uma remodelagem para atender às expectativas da organização e do mercado. Isso pode incluir também um software mais inovador, que nos traga mais informações, mudança nas ferramentas que auxiliam o processo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, um exemplo que podemos dar nesta categoria, o método, é a troca do paquímetro ou uma régua analógica por uma digital, que proporciona uma medida mais exata, e assim é possível ver as diferenças entre as chapas antes delas entrarem na máquina. Assim, o colaborador pode sinalizar o, entre aspas, defeito da chapa antes dela entrar na linha de produção. Medidas. Para finalizar as 6 partes do diagrama de Chikawa, temos as medidas. Essas correlações com as cadeias de processos já citados pelos exemplos que falamos anteriormente faz com que o setor de qualidade da empresa visualize a oportunidade de melhoria em todas as outras cadeias de produção, influenciadas pelas medidas da matéria-prima. Parece uma situação incomum, mas imagine, se você compra uma determinada chapa de aço com uma determinada medida e possui uma logística de armazenagem correta que não danifique a mesma, e este maquinário é adaptado para esse tamanho específico, não há como dar errado. É exatamente assim que o gestor pensa quando imagina toda a cadeia de processo. Mas como nos exemplos citados, a realidade é algo bem diferente. E por isso que a liderança tem que estar trabalhando em conjunto com a produção, no intuito de evitar falhas no processo e otimizar o tempo. Esta é a visualização gráfica do diagrama de Chikawa. Esta é a apresentação mais clara e objetiva sobre todos os pontos que são abordados ao longo do estudo para identificar o problema. A vantagem desta ferramenta, como outras, no campo máquina, que é uma das seções que temos, nós temos ali o item chamado revisão periódica. Além de termos esta informação visível, permite que o gestor desdobre e entre mais a fundo sobre o que traz essa informação a ser um problema, como todos os exemplos que citamos anteriormente. Desta forma, além de visualizarmos os possíveis pontos de falhas que levam ao nosso objeto de estudo, a falha principal, podemos visualizar essas oportunidades de melhoria e montar um plano de ação para cada uma delas, facilitando assim a nossa compreensão do nosso objeto de estudo. 30% dos diagramas de Chikawa executados pela primeira vez necessitam ser replanejados. 50% dos diagramas de Chikawa executados corretamente resolvem o problema de estudo. Ou seja, como comentado anteriormente, além de resolvermos o nosso objeto de estudo, conseguimos visualizar outros pontos de possíveis falhas e assim montar um plano de ação para combatê-las. Se você estiver assistindo pelo YouTube e gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda muito no crescimento do canal e proporciona que a gente traga novas matérias para vocês. Da mesma forma, se você estiver assistindo através do Instagram ou do Facebook, curte o nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo em questão, manda um e-mail para a gente que está escrito aí na tela.
Um abraço e até a próxima!